Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lorena Eltes, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Feliz Ano Novo também, né? E bom, se eu estou aqui, assim, na minha cadeira, sentada na frente do computador, com um café na mão, é porque nós vamos hablar, conversar aqui. Então, já se inscreve no canal. Não tá dando. Nossa senhora, que calor. Gente, talvez vocês estejam ouvindo esse chiadinho aí, que é do ventilador que eu acabei de ligar, porque tá muito quente, sem condições, tá? Esse aqui vai ser um vídeo especial que eu pretendo fazer todos os anos, tá? Com essas categorias. E basicamente eu peguei várias categorias de saúde pra gente conversar sobre o meu primeiro ano de remissão. Sim, já faz esse tempo todo, tá? E, bom, eu recebi a notícia da remissão faz mais ou menos um ano mesmo, mas lembrando que a minha cirurgia já faz um ano e meio, gente. Meu Deus, daqui a pouco vai completar 2 anos, entendeu? E eu queria muito ter feito esse vídeo no 1 ano de cirurgia, né? Só que eu estava de férias no ano passado, então eu acabei não gravando, não fiz a comemoração de 1 ano da cirurgia, mas estou aqui para fazer 1 ano de remissão. Inclusive, se você não acompanhou os conteúdos da minha cirurgia e os vlogs, tem muito vídeo explicando todos os detalhes, tá? Aqui no canal tem uma playlist completa da minha cirurgia, além dos vídeos que eu fiz sobre remissão e explicando tudo certinho para vocês. Eu peguei alguns pontos da vida, assim, que são importantes da gente comentar, e aí eu vou atualizar vocês de como está a minha vida agora com relação a essas coisas que eu peguei. Não sei se deu pra entender, mas vocês vão entender enquanto eu estiver falando, tá? Eu queria começar falando dos remédios, essa é a primeira categoria. Os remédios, gente, mudaram bruscamente nesse 1 ano de remissão. Simplesmente, há 1 ano atrás, eu tava usando muito remédio ainda, principalmente porque faziam recém 6 meses da cirurgia, então muita coisa eu ainda precisava utilizar e também tava até tomando alguns remédios pra dor ainda, alguma coisa assim. Remédios, mais remédios também psiquiátricos. Tava com uma depressão, né? Tava em toda uma questão que eu ainda vou falar da parte de saúde mental, mas eu também tomava muitos outros tipos de vitamina, muitas coisas pra estabilizar mesmo a minha doença, sabe? Se eu não me engano, até o corticoide, que é um remédio que eu sempre uso, eu tava tomando uma dose mais alta e aí agora eu estou praticamente sem nenhum remédio, gente. Eu tomo acho que são 2 vitaminas que eu tomo todos os dias, porque são vitaminas que eu preciso mesmo repor sempre, mas o resto, assim, eu consigo fazer só quando necessário mesmo, sabe? Então, por exemplo, ferro, cálcio, essas coisas, caso algum exame meu dê alguma falta, eu vou e faço uma reposição no hospital, mas, detalhe, eu não precisei fazer isso nesse 1 ano, então, assim, os meus exames estão ótimos, sabe? E aí, já falando de exames, né, eu também peguei a categoria consultas e exames, afinal, no ano passado, com 6 meses, eu também estava indo ainda em várias consultas, fazendo várias coisas, cuidando bastante, né, os exames. Meus exames estavam muito bons já, mas ficou melhor ainda agora, sabe? Os meus exames de sangue, gente, eles estão, tipo, perfeitos, em níveis que a gente nunca viu antes, sabe? Na minha vida inteira. Então, eu acredito que foi uma melhora muito grande. Pelos meus exames, dá pra ver isso. Os níveis de inflamação, eles foram diminuindo cada vez mais. No ano passado já tinha diminuído o suficiente, né? Tipo, já tava quase 0. Mas agora teve exame que chegou, tipo, a 0 mesmo, entende? Não tem nada de inflamação, meu corpo não tá reagindo mal a mais nenhuma outra coisa. Inclusive, se uma pessoa pegasse meus exames sem saber da minha história ou de quem é, ela falaria que é um exame normal de qualquer pessoa sem uma doença, sabe? Tipo, meu Deus. E sobre as consultas, né? Bom, eu sigo consultando
com vários médicos, assim, eu tenho acompanhamento, né, com os meus médicos, mas isso tá muito mais online, sabe? A gente tá resolvendo melhor as coisas online. Eu converso bastante com o meu médico online, até porque não tem grandes necessidades de eu ir ver ele. Claro, né, que de tempos em tempos eu vou ver ele, mas antes eu ainda tava consultando, tipo, uma vez por mês, né? E agora não, assim, tá em média de, sei lá, 5 em 5 meses. Se precisar, eu volto antes. E o resto a gente faz online. Teve outros médicos que eu ainda tava passando também, que já me deram alta, que não precisa mais. Então, meio que o meu médico, ele está cuidando de tudo. Lembrando que o meu médico é um gastro. E ele tinha me passado, né, para outras, como é que é o nome? Outras especialidades, mas agora não tem tanta necessidade, já cuidei dessas coisas, então estou com ele, tá? E aí, terceira categoria. Agora vocês estão entendendo, gente, a ideia do vídeo? Acho que agora dá para entender melhor, né? Que a categoria, daí eu explico como era antes e como tá agora, né? Vamos lá, complicações. Bom, sendo bem sincera, naquela época, há um ano atrás, eu tava com muitas complicações ainda de regulação do meu intestino. Então, assim, não era o suficiente para dizer que a minha doença estava em atividade, não era isso, mas ainda tinha coisas para melhorar, principalmente na questão da minha ileostomia. Como ainda fazia 6 meses que eu tava com ela não estava totalmente adaptada, né? E agora, 1 ano e meio com ela é outra vida, assim. Essa complicação passou totalmente, eu já tô bem mais adaptada. E eu acho que a outra complicação que eu tive muito presente foi a da saúde mental, né? Depois da cirurgia, eu tive um período de breakdown bem grande e, enfim, eu conversei com meus médicos e com a minha psiquiatra, ela me explicou todos os motivos e realmente teve relação com a cirurgia, tá? Apesar dela ter dado certo, foi um período muito desgastante da minha vida e depois que ela passou, eu meio que senti tudo, sabe? Então, foi difícil, eu acho que eu passei o ano passado inteiro com essas complicações ainda mentais mesmo e psicológicas, mas eu acho que agora deu uma melhorada. Não sinto mais tanto essas complicações. Vamos lá, alimentação. Nossa, isso aí me perguntam demais, né? Bom, mais ou menos, tá, gente? Como vocês puderam ver, né, no meu último vídeo explicando por que eu tive que voltar pro Brasil, eu tive algumas complicações de alimentação mesmo, né? Então, assim, não, eu ainda não posso comer de tudo. Não é tudo que vai me fazer bem. Não, eu não estou, tipo, comendo qualquer coisa que eu vejo pela frente. Muito pelo contrário. Na verdade, eu nunca fui muito essa pessoa, porque eu prezo muito por comer dentro de casa mesmo, as coisas que eu faço, que a minha mãe faz. Então, eu nunca tive grandes problemas em ficar sem comer, sei lá, coisas da rua, sabe? Mas, enfim, eu acho que mesmo assim, mesmo eu ainda tendo essas coisas que vão ser permanentes, né, gente, pro resto da minha vida, eu acho que hoje tem menos restrições do que antes, né? Então, logo que eu saí da cirurgia, a gente ainda seguiu com muitos cuidados, né? Sem glúten, sem lactose. E assim, não que hoje eu coma tudo com glúten e tudo com lactose, mas essas restrições diminuíram bastante porque a gente começou a fazer testes e viu que o meu corpo não estava reagindo mal nenhum nem ao outro. Então, eu comecei a me permitir a comer alguns alimentos quando necessário e quando eu achar que não tem alguma coisa específica para substituir aquilo, sabe? Porque se for ver numa receita ou nas coisas que a gente compra, a gente ainda dá prioridade para comprar sem lactose, principalmente, né? Porque é sempre bom, né, gente? A gente não ingerir essas coisas que a gente sabe que no fim não faz muito bem para ninguém, né? Mas eu acho que as restrições diminuíram muito. Eu acho também que logo que eu saí da cirurgia, eu tava quase me alimentando demais
Como que eu posso explicar isso, né? Demais. A minha alimentação ainda não tava equilibrada, sabe? Eu sentia em alguns momentos que eu precisava comer muito e depois eu passava algumas horas sem comer. Então eu ainda estava regulando toda essa parte. E agora eu já sinto normal, assim, eu como as refeições normais, vida que segue, entende? Eu acho que isso melhorou bastante também. E é tudo adaptação do intestino, né? Tudo que eu tô falando aqui, gente, é por adaptação do intestino. Então, eu tô fazendo essa atualização e esse vídeo justamente também para pessoas que recém fizeram a cirurgia ou que ainda vão fazer, poderem ver que demora às vezes para alguns resultados vir, sabe? Tipo, em 6 meses, realmente, eu já tive a remissão. Mas ainda 1 ano depois, muita coisa melhorou ainda mais, sabe? Então, tem esse lado e eu espero que você que vai passar por isso ou recém passou, entenda que você precisa desse tempo, o seu corpo precisa de um tempo para se acostumar e para entender que agora as coisas mudaram e que você vai ver resultados positivos a cada mês, e pode demorar talvez 1 ano e meio. Daqui a 1 ano eu tenho certeza que vai estar melhor ainda. Então, enfim, as coisas vão lentamente se colocando no lugar. O corpo não fica bem de um dia pro outro. Ai, físico. Nossa, o físico eu acho que foi o que mais mudou, com certeza, nesse 1 ano. Logo que eu saí da cirurgia, eu tive um ganho, né, de peso muito alto, assim. Eu engordei bastante e rápido, e isso é comum, tá? Eu gostaria de dizer isso. Isso é bem comum quando se tira a inflamação de um paciente que é de doença inflamatória intestinal. Então, você retirou a inflamação e você também colocou uma bolsa de ileostomia que tem, tipo, várias questões nela que podem fazer com que a pessoa emagreça ou engorde. E no meu caso eu engordei bem rápido, mas já era super esperado. A minha cirurgia falou exatamente isso quando eu saí do hospital, que não era pra eu me assustar se eu começasse a engordar com muita facilidade, e foi o que aconteceu. Mas há 1 ano atrás, apesar de eu estar pesando menos do que agora, eu percebo que o meu corpo, mesma coisa, sabe? Ele ainda não estava equilibrado com o peso que eu tava ganhando. Então, eu tava ganhando peso muito em partes específicas, inchando mesmo também. E ainda tava difícil pro meu corpo entender que aquele era meu novo peso, sabe? Então, eu tive várias dificuldades no início nossa, gente, até pra caminhar, entende? Era diferente, porque meu corpo pesava mais mesmo, sabe? Eu nunca tinha tido aquele peso, então foi uma adaptação que eu fui fazendo de entender como é que meu corpo funcionava. E agora, nossa, agora eu me sinto muito melhor. Eu estabilizei num peso também, e acho que dá pra ver também que eu acho que agora tá mais dividido meu peso. Dá pra entender isso? É que eu acho que no início eu engordei muito, quase que como se eu tivesse inchado muito, mas não, era engordar também. E aí, agora meio que, tipo, distribuiu pelo meu corpo e eu já conheço o meu novo corpo, que eu estou apaixonada por mim mesma, entendeu? Porque, nossa, é muito, muito, muito bom você ter um corpo mais capaz de fazer as coisas. Claro, isso é um enorme privilégio, gente. Eu vivi 21 anos da minha vida com um corpo que não me permitia fazer muitas coisas, e eu já tava de boa com isso, mas agora que eu tenho mais força, mais resistência física mesmo, eu percebi a diferença, sabe? Enfim, tô longe de ser uma pessoa forte, de conseguir caminhar quilômetros, de fazer megas exercícios físicos, não. Inclusive, exercício físico ainda é uma coisa que eu tô trabalhando, não é fácil, tanto por ser ostomizada, tanto pela diferença de várias coisas, gente. Enfim, um vídeo específico sobre exercício físico, mas eu tenho que pegar leve, sabe? Eu tentei algumas coisas e aí elas foram, tipo, muito, como é que eu posso falar? Muito fortes mesmo pro meu corpo. Eu não dei conta, entende? Fazer algumas coisas que eu queria ter feito, tipo musculação, enfim. E aí, agora eu estou com outro profissional que tá me ajudando a entender
por onde que eu começo pra ir aumentando aos poucos mesmo, sabe? Então, não é tipo sair da cirurgia, fiquei bem e vai direto correndo pra um crossfit, entendeu? Não, gente, eu ainda não tenho essa força e talvez nem vou ter, sabe? Mas os meus músculos estão ficando mais fortes, eu tô tendo mais resistência e eu preciso melhorar ainda muitas coisas nessa parte. Nossa, meu equilíbrio, muita coisa, gente. Meu coração, meu pulmão, entendeu? Eu ainda preciso de muita capacidade de fazer outras coisas. Vamos pro mental, tá? Depois do físico vem o mental, obviamente, né? Na verdade, eu diria que o mental vem antes, porque olha, esse mental foi o que detonou o meu ano inteiro e não estou colocando a culpa, né, na minha saúde mental, Deus me livre, só tô falando que foi talvez a coisa mais difícil mesmo de ter superado. Não foram poucos os vídeos no ano passado que eu fiz falando, né, sobre como que eu tava me sentindo nos últimos dias, então, desde vídeos sobre depressão, vídeos falando sobre os traumas que eu tinha pego da cirurgia, vídeos falando que eu estava cansada, sem saber o que fazer, e realmente foi um período psicológico para mim muito difícil. Eu estava cercada e regada de muitos remédios. E sim, a gente tem que fazer o tratamento, isso não é ruim, tá? Você tomar remédios, você precisa tomar os remédios. Só que a minha situação, ela tava num nível mesmo que eu tava precisando tomar muitos mais remédios, não só aqueles para as doenças que eu tenho, mas alguns remédios de controle mesmo, remédio para dormir, remédio de coisas que meu corpo ainda não estava conseguindo fazer naturalmente. E agora eu retirei totalmente, parcialmente, né, mas esses remédios assim, já retirei de dormir, de ansiedade, assim, de controlar a ansiedade, né? Não de tratar a ansiedade, são coisas diferentes. Vocês sabem o remédio que eu tô falando, né? Enfim, gente, muita coisa melhorou e não só de remédio, né? Mas pra vocês terem uma noção, né? No ano passado, eu fazia consultas com a psiquiatra todas as semanas. E normalmente é todos os meses, né? E olhe lá, assim. Mas eu fazia toda semana com ela e eu tinha 2 dias de psicóloga por semana também. Chegou a fazer 3 também em semanas de crise, entende? Então assim, gente, eu tava basicamente vivendo com a minha saúde mental, assim, sabe? Tentando cuidar dela o tempo todo. Eu tive muitos gatilhos e comecei a entender isso. Comecei a entender meus limites também. Tive que me afastar de muita coisa, me afastei de muitas pessoas. Parei de fazer várias coisas que eu fazia. Diminuí, inclusive, a frequência do meu trabalho, né? Que apesar de eu amar ele, eu precisei aprender a fazer isso. E acho que aprendi até demais, né? Porque agora eu não posto mais vídeo. Tô brincando, gente. Eu vou postar, tá? Confia em mim. Mas eu tive que perceber todas essas coisas que talvez me faziam mal mesmo. Eu tava ultrapassando meus limites na época, mas agora não mais, entendeu? Mas, claro, né, gente? Saúde mental, autoconhecimento, essa jornada inteira aí, como algumas pessoas falam, ela não é uma coisa que termina, sabe? Eu não vou chegar aqui pra vocês e dizer assim, nossa, eu estou curada, eu não sinto mais nada. Que nada, gente. Eu tenho crises, entende? Eu tenho crises recorrentes, querendo ou não, eu tenho diagnósticos psiquiátricos bem marcantes na minha vida, que diferenciam toda a minha rotina. Então, isso vai fazer parte da minha vida. O que mudou é a frequência, né, o exagero dos sintomas, eu tô muito mais controlada, e a frequência das crises, e também como que eu lido com isso, sabe? Eu tô bem melhor agora. Antes eu sonhava e pegava em muitos momentos, eu lembrava de cenas do hospital, isso ainda estava muito presente na minha cabeça, e hoje não, gente. Às vezes eu até esqueço, entende, o que eu passei lá. É difícil, algumas coisas ainda me dão gatilho, mas a maioria do tempo eu nem lembro tudo que eu passei, na cirurgia especificamente, né? Porque a minha história não tem como esquecer, que olha... Enfim, então acho que é isso, né? Do mental. Aí eu coloquei 2 categorias
categorias meio, assim, surpresas, que eu não pensei na resposta, tá? Eu tô jogando aqui, que é um lado negativo e um lado positivo da remissão, digamos. Não da remissão, né? Porque não sei se tem lados negativos da remissão, mas, digamos, de ter feito a cirurgia, né? Eu diria, começando pelo negativo, eu diria que não é bem um ponto negativo, mas o que eu preciso ainda é aprender a lidar melhor com o meu novo corpo, criar minha resistência física lentamente. Não é negativo, mas é diferente do que era antes. Por mais que antes eu não tivesse tanta força, né? Como eu falei, igual hoje eu tenho. É diferente porque hoje eu também tenho... Bom, gente, eu retirei quase todo o meu intestino, né? Eu tô com uma bolsa de ileostomia que ela tem várias questões, assim, digamos que mais graves que a colostomia. A bolsa de ileostomia, ela é mais difícil de manejar do que a colostomia que eu tinha antes. Então, eu acho que o ponto negativo que eu diria é que eu ainda estou aprendendo a ser uma pessoa ileostomizada. Sim, eu tenho a bolsinha já fazem 10 anos, só que antes eu tinha um outro tipo de bolsa, né? E aquela outra bolsa, ela mudou muita coisa na minha vida, mas eu também ainda conseguia fazer muita coisa. E com a ileostomia já é diferente, né? Então, como aconteceu na viagem, eu não imaginei que uma viagem, uma comida diferente poderia ser tão desgastante assim para essa minha bolsinha atual. E é desgastante. Eu desidrato mais rápido, eu passo mal mais rápido e meu corpo demora mais para se recuperar. E isso é uma consequência que meio que vai ser pro resto da minha vida, entende? Porque é uma condição física que exige mais cuidados mesmo. Então, eu diria que eu ainda estou aprendendo essas coisas. Tem coisas que eu fazia antes com a colostomia que era tipo, como por exemplo isso mesmo dos exercícios físicos, sabe? Não fazia muita diferença qual exercício eu fazia, mas agora faz diferença porque meu corpo, eu preciso pegar leve com ele, entendeu? É basicamente isso. Apesar de eu estar bem, eu ainda preciso pegar leve com ele porque é mais delicado. E o lado positivo, meu Deus, né? Meu Deus. Eu acho que eu vou citar um lado que é o que eu sempre penso. Pra quem me acompanha desde antes da cirurgia, sabe que eu tava num momento onde ou eu fazia cirurgia ou eu ficaria sem comer pra sempre. Eu não ia poder mais... Ai, gente, que susto que eu levei, vocês viram? Foi minha gata batendo na minha porta. Eu levei um sustão. Mas enfim, pra quem me acompanha antes da cirurgia sabe que eu tava num momento onde eu não ia poder mais ingerir nenhum tipo de alimento. O meu corpo não tava mais fazendo a digestão daquilo. Foi muito pensado e discutido entre os médicos se a gente realmente tiraria o meu intestino e tentaria essa nova vida, né, sem o intestino grosso, ou se eu ia para outros recursos, que existem outros recursos que eu não vou dar detalhes agora, mas que daí eu teria que ficar sem comer. Eram duas decisões permanentes, né? Uma bolsa para sempre e ficar sem comer para sempre. E eu acho que o lado positivo que eu sempre agradeço é por ter dado certo, por mais que o risco da bolsa era 1000 vezes maior. A gente arriscou e deu certo de um jeito que hoje nem parece a mesma pessoa, sabe? Eu acho que eu diria esse lado positivo. É muito louco pensar também que a cirurgia... Se a cirurgia tivesse dado errado, podia ter acontecido 1 milhão de coisas. Então, assim, agora que eu tô bem, é um pouco estranho pensar em tudo que podia ter acontecido, sabe? Mas que bom que deu certo, né? Que bom que deu super certo, inclusive. Esses são os dois lados que eu diria. Minha rotina, eu coloquei aqui como uma das últimas categorias. Minha rotina mudou completamente, né? Como vocês podem ver. Eu mudei completamente. Eu não sei vocês, mas eu me acho muito mais bonita agora, entendeu? Eu acho que, assim, eu sou outra pessoa. Não que tenha passado muito tempo, né? Mas agora eu me sinto muito mais... Ai, como que eu explico isso? Eu me sinto muito mais adulta e uma mulher de 22 anos do que antes, entende? Eu tinha muitos mais cuidados com a saúde. Isso com certeza prejudicava a minha autoestima demais. E pra quem não sabe, quando você tem uma autoestima prejudicada, você não consegue fazer muitas das coisas que você quer fazer. Como, por exemplo, sair de casa, trabalhar no que você quer.
ir atrás dos seus sonhos. Então, muitas dessas coisas eu nem acreditava que eu podia conseguir. E agora, gente, que eu passei por essa cirurgia, meu queridos, eu fazia qualquer coisa, entende? Eu pularia de bungee jump, porque eu não tenho mais medo de nada, sabe? Então, minha rotina mudou completamente. Hoje eu tenho a possibilidade de sonhar e planejar coisas que eu não poderia antes. E aí, a última categoria eu botei uma bem melosa, que é uma mensagem pro meu futuro, pro próximo vídeo igual esse que eu vou gravar, que eu não sei ainda se vai ser de 6 em 6 meses ou se vai ser de 1 em 1 ano. Aí vocês comentam aí se vocês querem de 6 em 6 ou de uma vez por ano, tá? A atualização. Ai, gente, minha gata enlouqueceu. E eu me assusto junto, vocês viram? Eu sou uma pessoa que assusta rápido. Tá, mensagem pro futuro. Bom, Lorena, eu espero que no próximo vídeo que você esteja gravando, você tenha conseguido melhorar sua adaptação com a sua nova bolsa, que você se sinta ainda melhor psicologicamente, com menos crises do que agora, que você tenha se aberto para descobrir coisas sobre você que você ainda nem sabe que você vai descobrir e que você tenha conseguido viajar ainda mais, que é uma coisa que você ama, eu tenho certeza que você quer fazer mais, então que você continue viajando apesar das coisas que acontecem em suas viagens, que não tem problema, pelo menos você viajou, entendeu? Ah, sei lá, gente, essa é a minha mensagem pro futuro. E não sei, vocês gostaram desse vídeo, gente? Foi uma ideia que veio na minha cabeça, assim, eu falei, nossa, seria muito legal, né? Pegar categorias, falar sobre a minha saúde, atualizar vocês de tempos em tempos, mas assim, minha ideia é uma vez por ano, tá? Pra ter uma diferença realmente, né? Não é um vídeo que vai ser feito sempre. Mas comentem aí se vocês gostaram. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Esse é realmente o primeiro vídeo, né, do ano, porque os dois últimos, um foi uma retrospectiva e o outro, ele foi um vídeo que eu não queria ter gravado, né? Porque foi coisas que aconteceram que, enfim, vamos deixar para depois, pro passado. E então esse realmente foi o primeiro vídeo que eu escolhi o tema, fiz tudo certinho e eu espero de verdade que vocês me acompanhem aí esse ano. Acho que dá pra ver que vai ser um ano incrível e que cada vez mais eu vou estar mudando ainda, então continuem me acompanhando e falem aqui as suas mudanças com a saúde nesse tempo todo que passou, tá? Um beijo da Lori, tchau!